O Dia das Mães está chegando e por isso hoje aqui no canal é dia de falar delas, com 5 indicações imperdíveis de filmes de terror sobre maternidade e relações entre mães e filhos. Para conferir essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Relações familiares sempre foram uma temática muito explorada dentro do cinema de horror. Nesse contexto, mães, filhos e a relação entre ambas as partes se tornaram centrais nas tramas de inúmeros filmes do gênero. Os desafios da gestação, da maternidade e da criação das crianças e também os possíveis conflitos envolvidos nesse âmbito já foram abordados das mais diversas maneiras por vários filmes de terror. Para o vídeo de hoje, nosso primeiro especial de Dia das Mães aqui do Cine Horror 101, eu preparei uma lista com 5 super dicas de filmes de terror sobre maternidade, pra gente já ir entrando aí no clima desse dia tão especial. E claro, antes de começar a falar dos filmes, já aproveita aí pra ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror pra fã de terror. Aqui eu tô sempre fazendo críticas dos novos lançamentos, fazendo reviews de filmes clássicos e claro, sempre dando muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também aproveita pra se inscrever no Cine Horror 101 lá nas redes sociais, pra não perder nenhuma das novidades aqui do canal. E agora sim, bora pra nossa lista. Chegando em primeiro na nossa lista, temos The Lodge, ou em português, O Chalé, um terror atmosférico de 2019 sobre relações familiares, luto e paranoia. Na trama, uma jovem madrasta precisa passar um tempo sozinha com os filhos do seu namorado, isolada em um chalé no meio da neve. O problema é que a relação dela com as crianças não é das melhores, e no meio desse clima pra lá de tenso que se instala ali entre eles, segredos obscuros do passado poderão vir à tona. A ideia de se explorar relações conflituosas entre enteados e madrastas não é nem de longe nova, mas parece ainda ser capaz de render algumas boas obras, como é o caso de The Lodge. Trata-se, afinal, de um filme que consegue fazer muito bem aquilo que se propõe. Desde o seu início, o filme consegue estabelecer muito bem a sua premissa e desenvolver seus mistérios ao longo da trama, de forma a instigar cada vez mais o espectador a querer descobrir o que realmente está acontecendo ali. A gente fica curioso, preocupado e tenso ao mesmo tempo, havendo no filme perspicácia suficiente para manter a nossa atenção do início ao fim, mesmo nos momentos em que o ritmo do longa dá uma desacelerada. Há diversos elementos narrativos dispostos ao longo da trama que servem ao propósito de brincar com as nossas expectativas, jogando nossas suposições ora para um lado, ora para o outro, conforme nos encaminhamos para as revelações que nos aguardam próximo ao desfecho. E é de se imaginar que todos esses elementos poderiam parecer meio soltos na trama caso tivessem sido mal trabalhados, mais prejudicando a experiência do que ajudando. Felizmente aqui não é o caso. O Chalé é um filme que consegue aproveitar muito bem todo o seu potencial e utilizar com maestria tudo que compõe a trama. E ao mesmo tempo em que nos instiga, o filme também nos incomoda, mas eu falo isso no bom sentido. E eu digo isso porque uma das coisas que mais se destaca no filme é a sua capacidade de construir e sustentar uma atmosfera incômoda do início ao fim do longa. Há um desconforto pairando o tempo todo no ar gelado do chalé, algo que vai piorando conforme o filme avança, de modo a criar toda uma atmosfera sombria que, ao meu ver, é o grande charme desse filme. Agora, se você aí vai gostar ou não da conclusão do filme, aí já é outra história. Eu, pessoalmente, imagino que tenha muita gente que possa ficar um pouquinho frustrado com a forma como tudo acaba. Mas eu também não vou nem tocar muito nesse assunto porque eu não quero dar spoiler nenhum aqui nesse vídeo. Seja como for, para quem procura um terror atmosférico sombrio, muito bem conduzido e com algumas boas surpresas ao longo da trama, o Chalé, sem dúvidas, é uma excelente pedida. Em segundo lugar, temos o perturbador filme austríaco Good Night Mommy, ou em português, Boa Noite Mamãe, de 2014. Favor não confundir com aquele remake pra lá de desnecessário lançado pela Prime Video no passado. Na história, uma mulher retorna para casa após realizar um procedimento de reconstrução facial. Durante o processo de recuperação, ela precisa usar ali uma máscara branca que esconde o seu rosto, o que faz com que seus 2 filhos comecem a desconfiar que aquela pessoa ali não é a mãe deles de verdade. E já é interessante começar falando que esse filme aqui tem a incrível capacidade de deixar o espectador realmente mal. Algo que, se tratando aí de um filme de terror, pode ser considerado um ponto positivo. Conforme a trama avança e a gente vai acompanhando ali a rotina da mãe com seus 2 filhos, a desconfiança dos garotos vai crescendo e a gente vai ficando cada vez mais curioso para saber o que diabos está por trás de tudo aquilo. Há diversas estranhezas salpicadas aqui e ali, comportamentos erráticos dos personagens e algumas pistas bem sutis do plot twist que nos aguarda.
E depois disso, meus queridos e minhas queridas, temos simplesmente aquilo que pode ser considerado um dos finais mais perturbadores do cinema de horror. Justamente por isso que, apesar desse filme estar aqui nesse especial de Dia das Mães, eu não indico que vocês vejam com elas não. Não é um programa muito familiar de forma nenhuma. A não ser, é claro, que vossas progenitoras tenham um estômago para doses extremamente altas de sadismo e perversão. No mais, trata-se de um filme intenso, visceral, cruel e arrebatador, que certamente vai ser muito difícil de tirar da cabeça. Se tu aí tem disposição para esse tipo de coisa, Good Night Mommy certamente é uma excelente indicação. Em terceiro lugar, temos um filme que eu indiquei na minha lista de filmes psicológicos, o excelente Resurrection, de 2022, um thriller incômodo, desconfortável e bem confuso. Na trama, um antigo conhecido retorna para a vida aparentemente normal de uma mãe solteira, um cara com quem ela compartilha um passado sombrio. Vendo esse cara como uma possível ameaça à sua vida e à vida da sua filha, a personagem principal entra num estado de paranoia crescente, chegando ao ponto de que tem algumas partes que a gente não sabe se o que a gente tá vendo na tela realmente está acontecendo ou se é algum delírio da mente dela. Resurrection é um filme que aborda diversos temas, desde traumas do passado e relacionamentos abusivos até os desafios que vêm com a maternidade. A relação entre mãe e filha ganha aqui um papel de destaque, com a protagonista fazendo de tudo para proteger a garota e essa, por sua vez, se preocupando cada vez mais com a sanidade mental da mãe. Enquanto isso, ao longo do filme, temos uma tensão crescente se misturando com um clima de estranheza muito bem estabelecido. Tudo isso funciona muito bem aqui graças a roteiro e direção extremamente competentes, além, é claro, de uma performance digna de Oscar da Rebecca Hall no papel principal. A atriz aqui é capaz de nos guiar com maestria pelos recantos mais sombrios da mente e do passado da sua personagem. Mas já é bom deixar claro que esse não é um daqueles filmes que entrega respostas de mão beijada em seu desfecho. O longa deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha, sem saber ao certo o que aconteceu ali, fazendo com que a gente precise exercitar a interpretação para compreender esse final aberto que ele apresenta. Então, se tu é daquelas pessoas que curte finais fechados, com tudo bem explicado ali tintim por tintim, Resurrection talvez não seja o filme ideal para você. Agora, se tu curte essa vibe mais interpretativa dos finais abertos, certamente é uma excelente pedida. Em quarto lugar, temos Huesera, The Bone Woman, filme mexicano que chegou para o grande público agora em 2023 e faz uma contundente crítica às convenções sociais em torno da maternidade e a sua romantização. A história é sobre Valéria, uma jovem que quer muito ser mãe, e quando ela finalmente engravida, ela e o namorado, muito felizes, já começam logo os preparativos para receber o neném. O problema é que ela logo começa a ser atormentada por uma presença ameaçadora, uma entidade misteriosa que pode colocar em risco a vida dela e da sua filha. A partir dessa premissa, o longa desenvolve sua história de maneira muito criativa, envolvente e assustadora, nos prendendo até o final e contando aí com vários méritos pelo caminho. Entre os quais, vale destacar aqui, em primeiro lugar, a sutileza incômoda na construção de um clima de tensão e desconforto durante o longa. Nessa construção, apesar da gente ter aqui um elemento sobrenatural muito bem trabalhado em suas potencialidades, o que mais dá agonia mesmo é justamente toda a angústia e desespero despertados na personagem durante e por causa da própria gestação. E nesse sentido, o sobrenatural entra aqui mais como um tempero, um agravante na situação difícil pela qual a personagem já passa. A trama foca muito no psicológico da guria, como isso vai se deteriorando cada vez mais e sendo piorado ainda pela entidade que a assombra. Ela chega em certos níveis de paranoia e, em alguns momentos, que lembram até mesmo o clássico Bebê de Rosemary. Para além disso, o filme também se beneficia muito de um horror corporal muito bem trabalhado, tanto no aspecto visual quanto sonoro. Não sei para vocês, mas pelo menos para mim, tem pouca coisa que dá mais agonia do que o som de ossos estralando e se quebrando, e o filme é que tá cheio desses barulhos. A combinação disso com algumas cenas bem bizarras de corpos e membros se retorcendo e se rompendo dão uma gastura terrível, algo que aqui nesse filme é muito bem-vindo. Por conta disso tudo, Huesera, The Bone Woman se torna um excelente filme de terror, desconfortável, assustador e bizarro pra caramba, mas também ao mesmo tempo muito crítico e reflexivo. Já deixo aqui avisado que esse longa pode decepcionar algumas pessoas que procuram ali um terror sobrenatural mais tradicional, cheio de jump scares e entidades assustadoras tomando muito tempo de tela. Agora, para quem curte um negócio mais sutil, mais psicológico e ainda assim incômodo e perturbador, Huesera é sem dúvidas uma ótima indicação. Para quem se interessou, vou deixar aqui o link da minha crítica completa desse filme que eu fiz no quadro Terror pelo Mundo, aqui do Cine Horror 101.
E bom, chegamos então ao último lugar da nossa lista, ocupado pelo clássico Bebê de Rosemary, que eu sei que ocupa um lugar quentinho aí no coração dos fãs de terror. Esse filme é uma obra-prima do diretor Roman Polanski, que lá em 1968, quando foi lançado, já abordava alguns temas que até hoje são muito pertinentes. Temas como relacionamentos abusivos, romantização da maternidade e os desafios da gestação são aqui abordados dentro de uma trama sobre bruxaria e ocultismo. Na história, Rosemary, a personagem título interpretada pela Mia Farrow, se muda com o marido, um ator fracassado, para um novo apartamento. Lá eles conhecem seus novos vizinhos, um casal de idosos muito solícitos, prestativos e pra lá de intrometidos. Os problemas começam quando ela e seu marido decidem ter um filho, e a partir daí a gente passa a acompanhar todos os problemas pelos quais ela passa após engravidar. Tudo piora com a intromissão desses dois velhinhos que parecem estar ali sempre querendo ajudar, mas uma série de eventos estranhos fazem com que a Rosemary comece a suspeitar que existe ali um complô de bruxos que está querendo sequestrar o filho dela. Isso faz com que ela entre num estado muito forte de paranoia, tentando a todo custo descobrir o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que busca proteger o seu bebê ainda na barriga da influência dessas pessoas que ela acredita serem maléficas. Sendo uma das grandes pérolas do terror psicológico, o Bebê de Rosemary tem entre seus vários méritos uma condução muito inteligente da narrativa, que insere o terror ali de forma bem sutil ao longo da trama. São diversos elementos inseridos aqui e ali que sugerem que tem algo de errado acontecendo e que mexem com a nossa percepção da história a cada nova revelação. À medida que a história avança, a gente vai se aproximando cada vez mais da Rosemary e partilhando cada vez mais de todos os medos, inseguranças e angústias da personagem. Isso faz com que a gente vá afundando cada vez mais na paranoia, junto ali com a Rosemary, até chegarmos no final, com uma cena pra lá de impactante que se tornou icônica no cinema de horror. Mas eu também não vou falar dessa cena aqui pra não dar spoiler aí pra quem porventura ainda não tenha assistido o Bebê de Rosemary, mesmo mais de 50 anos depois do seu lançamento. Se esse for o teu caso, corre botar esse filme no topo da tua lista. Trata-se de um clássico do cinema de horror que vale muito a pena conferir. Principalmente pra quem for fã de histórias sobre bruxaria, demônios e ocultismo e para quem curtiu um bom terror psicológico. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês já assistiram, o que acharam da minha análise e deem sugestões de outros filmes com a mesma temática para futuros vídeos aqui do canal. Dito isso, tenham todos ótimos pesadelos e um ótimo Dia das Mães. Até a próxima!